1 Pedro, capítulo de número 5, a partir do verso de número 2, diz assim, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo sacerdote, alcançarás a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Louvado, engrandecido e exaltado é o nome do Senhor. A igreja pode estar assentada. Amém, meus irmãos? Queridos, deixa eu conversar um pouco com a igreja. A gente vai avaliando a Escritura, a gente vai lendo, a gente vai saboreando, e eu acho interessante que o Evangelho, todo o plano de Deus, se resume na simplicidade do nosso Deus. O nosso Deus não usa, através da palavra deles, coisas mirabolantes. Ele usa coisas simples, pessoas simples para falar. Ele usou, desde Gênesis até Apocalipse, homens como eu, como você. Homens simples. Às vezes a gente olha para nós mesmos e não nos achamos capazes de sequer falar sobre esta palavra. Mas esta noite, querido, eu queria encorajar você e dizer para você que você é uma pessoa especial para o Senhor. Não pelo teu bem, não pela tua inteligência, mas por causa da tua disposição de estar aqui. Porque você creu naquilo que está sendo pregado. E que é na simplicidade de homens que o Senhor opera os seus maiores sinais. A gente vai ver o Evangelho ser pregado, a gente vai ver as pessoas a qual o nosso Salvador escolhe. Ele escolhe pescador, ele escolhe um cobrador de impostos, ele escolhe publicanos, ele escolhe um camarada que tinha a profissão de fazer tendas. Vejam que hoje não é diferente. Hoje ele separou, nesse tempo, um homem que vendia e comprava automóveis. Hoje ele separou, nesse tempo, pintor de automóveis, taxistas, cabeleireiros, eletricistas. Vocês vejam, irmão, que a simplicidade de Deus não mudou. Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele quer, nesta terra, encontrar parceiros para pregar a palavra dele. Ele muito almeja isso. E Satanás, ele sabe que o Senhor, ele levanta esses homens na sua simplicidade. É como se uma batalha, é como se algo estivesse travado entre o Senhor e Satanás. É claro, ele vai perder. Mas a gente vai olhar ao longo do tempo, desde a promessa de Gênesis, quando o Senhor disse que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Eu acho, tenho para comigo,
que depois dessa promessa, depois dessa profecia, Satanás se prepara para todo homem que Deus levantar sobre essa terra. Deus levanta Noé. Noé, ele conduz o povo de Deus até a arca, mas depois ele planta uma vinha, se embebeda, ele amaldiçoou o seu filho Cão. É como se Satanás estivesse olhando e dissesse: bebum, não pode pisar na minha cabeça. Vai mandar e eu vou destruir. Ele envia Abraão. Ele separa Abraão para uma terra. Ele conduz Abraão. Mas tem um momento em que Abraão, com medo de morrer, ele mente. É como se Satanás dissesse: olha, mentiroso, não pode pisar na minha cabeça, mande outro, porque esse também não vai dar. Envia Jacó, seu neto, usurpador, trapaceador. É o mesmo discurso. Essas pessoas não têm condições de pisar na minha cabeça. Davi, o grande rei, um dos reis mais poderosos que já houve em Israel. Talvez Satanás tenha a dizer dele: adúltero, não pode pisar na minha cabeça. Não pode, de maneira nenhuma. Mas o Senhor, ao longo do tempo, enviou homens e mulheres para preparar aquele grande momento. Até a vinda do nosso Salvador, não houve um homem sequer que pisou nesta terra que tivesse condição de pisar na cabeça de Satanás. Mas o Senhor enviou o Salvador do mundo. E esse Salvador, ele traz o evangelho da salvação. Evangelho esse, Sandro, que os anjos queriam pregar. Os anjos queriam ter esse privilégio. Agora é como se o Senhor estivesse olhando para Satanás e falasse: também os meus anjos não pregarão. Levantarei homens comuns, homens cheios do meu espírito, e ele pregará esse evangelho, e esse evangelho vai à frente, até o dia, até aquele grande dia. Aí ele começa a levantar homens e mulheres que se colocam na posição dele, no posicionamento. Homens e mulheres que estão dispostos a gastar a sua vida, a permitir ser usado. Homens simples. Porque o nosso Salvador, quando veio a esse mundo, ele mostrou toda a sua simplicidade. E toda a simplicidade do Evangelho. E isso foi acontecendo. O nosso Salvador, ele vai mostrando aos seus discípulos de que maneira que deveríamos nos portar. Como que nós devemos andar sobre essa terra. Ele está ensinando a cada um de nós. Ele está falando sobre o que vai vir, sobre o que pode acontecer, mas ele está, através da palavra dele, indicando: olha, meu povo, vocês vão ser mais que vencedores, se vocês prestarem atenção nos exemplos e na minha palavra. Olha para os evangelhos, olha para os homens que Deus levanta. Olha para a palavra de Deus. Homens que não tinham recursos, mas tinham disposição. Homens que não tinham nada, mas acreditaram no plano da salvação. Uma vez eu falei aqui que eles andaram 3 anos com o Senhor. E o Senhor ensinando eles. Ensinando eles como andar. Na simplicidade. Eu não entendo porque hoje existem homens soberbos.
Eu não entendo porque hoje existem homens altivos. Eu não entendo porque as pessoas colocam esses homens em pedestais, quando o próprio Senhor Jesus jamais permitiu que isso acontecesse. Eu fico imaginando, porque quando você, Sandra, entrasse na casa de uma pessoa que era muito querida, onde você era muito querido por aquela pessoa ela pegava e lavaria os seus pés. Ela vinha com um baldezinho, uma toalhazinha, e ela lavaria os seus pés. Eu imagino os discípulos do Senhor chegando com Jesus naquela casa. Rapaz, a obra tremenda. Você viu os milagres? Você viu, rapaz, aquele endemoniado que caiu por terra? Você viu? De repente, um discípulo olha, não tem ninguém aí para lavar nossos pés. Não, chegamos. Estamos com Jesus. Nós estamos com o Mestre. Somos importantes. E quando eles olham, quem é que está com o balde? E quem é que está com a toalhazinha para lavar os seus pés? O Salvador. Dizendo que aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Que aquele que quer ser grande no reino tem que servir. E eu gosto de destacar Pedro. Ele, Senhor, de maneira nenhuma. Não. Tu não vai lavar meus pés. O Senhor não. Ele, Pedro, se eu não lavar os seus pés, tu não tem parte comigo. Eu acho que Pedro ainda faz uma gracinha, não, então lavo logo o corpo todo, que eu não quero perder minha comunhão contigo. Momentos simples. Momentos simples. O Evangelho é simples. Jesus é simples. Nós é que complicamos. Nós é que achamos que é algo difícil. Mas Pedro, ele está nos alertando. Pedro, ele está dizendo, e eu queria mais uma vez destacar um homem que está totalmente diferente na carta para o Evangelho. Nós vamos ver um homem no Evangelho precipitado, sabe, afoito, sincero de coração, mas querendo resolver. E a gente olha para um homem aqui com amor, dizendo não por força, não por violência, mas pelo Espírito de Deus. Nós vemos um homem como Pedro ser transformado pelo Evangelho. Um homem que quando foram tocar em Jesus, ele corta a orelha. Mas o Senhor Jesus lhe diz, não faz. Se você fizer isso, é por isso que você vai morrer. É pela violência, é pela força. Não. Fica tranquilo. Sabe por que o Senhor Jesus ele manda eu e você ficar tranquilo? Porque é um problema que a gente não consegue identificar no meio da igreja. Quantos aqui já ouviram essa frase? Digam amém. Você aceita Jesus como seu Salvador? Quantos já ouviram essa frase? Digam amém. Quantos acham que essa frase está correta? Digam amém. Aí está o grande problema da humanidade. Ela acha que ela pode fazer alguma coisa. Não, eu escolhi o Senhor. Não, queridos, o Senhor te escolheu. Ele diz, vocês pensam que vocês me escolheram, mas eu é que escolhi a vós. E isso faz toda a diferença do mundo. Porque quando eu tomo uma decisão, se eu tomo essa decisão, eu escolhi o Senhor, eu vou ter que sustentar essa decisão. E para sustentar essa decisão, eu vou ter que usar o meu braço, eu vou ter que usar a minha força, eu vou ter que usar o meu entendimento. Mas se nós compreendermos que foi o Senhor quem nos escolheu,
eu descansaria. Eu lembraria da palavra e da promessa que ele disse: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Achamos que escolhemos a Jesus. Não, querido. Você que está aqui essa noite, você que optou num feriado de estar aqui, você está aqui porque Ele te escolheu. Porque Ele escolheu a vós. Porque Ele vai usar de benevolência e do seu favor sobre a tua vida e sobre a minha vida. Isso faz toda a diferença para o cristão. Porque achamos que podemos fazer algo para o Senhor. Quando o Senhor pergunta para os seus discípulos: quem dizem que eu sou? Um diz que é profeta, diz que tu é Jeremias, diz que tu é Elias. Eu acho engraçado que esses homens só comparam ele. Interessante, Sandro. Só comparam Jesus com pedreira, com Jeremias, com Elias. Mas ele diz: e vós? Que dizeis que eu sou? Aí Pedro, tomando a palavra, diz o quê? Tu és o Cristo. Aí ele diz o quê? Bem-aventurado és vós, Simão. Porque não foi carne nem sangue que te revelaste essas coisas, mas o meu Pai. Mas foi pelo Espírito de Deus. Queridos, isso faz toda a diferença na vida cristã. Porque quando nós vamos dar um passo, se nós pedirmos, se nós acreditarmos que foi Ele quem nos escolheu, então eu vou descansar. Eu descansarei no nome dEle. E é no nome dEle que eu vou pregar. É no nome dEle que eu vou falar. Porque quando eu escolho, eu falo no meu nome. Mas quando Ele me escolhe, eu falo no nome dEle. E o nome dEle tem poder para libertar. Tem poder para salvar. Eis aí a grande diferença. E às vezes a gente se sente tão encolhido, a gente se sente tão preocupado, tão pequeno. Mas o Senhor, Ele olha para você: queridos, vocês estão diante do Salvador, daquele que tem poder. Você lembra de Pedro, mais uma vez? O que ele faz? Senhor, esses podem te negar, mas eu jamais te negarei. Meu irmãozinho santo falou assim: Pedro não era convertido, irmão, o mundo já era. Se Pedro não era convertido, o mundo acabou. Mas o Senhor, Ele olha para nós e olha: queridos, eu estou usando o exemplo de Pedro para dizer que todos vocês são falíveis e vão falhar um dia. Eu estou usando o exemplo daquele que veio a assumir, juntamente com Tiago, a igreja, para dizer: ele é falível, mas se ele estiver comigo, e se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, fica tranquilo. As adversidades vão chegar, mas ele olha para Pedro, mas Pedro não entende isso. E Pedro nega e foge. Quando ele sabe que Jesus ressuscitou, ele vai até o túmulo, ele até corre, ele vai até o túmulo. Ele vê que Jesus ressuscitou. Mas o que Pedro faz? Meu irmão, o Senhor não vai querer nem me ver. Pô, eu neguei. Eu o neguei. Mas o Senhor manda ele se juntar e falar assim: diz para Pedro ir estar lá com vocês. Mas eu acho interessante. O mesmo Pedro que quando o Senhor Jesus tem um discurso duro, ele olha os 70 vão embora, aí ele vê os 12 e diz assim: e vós? Não quereis vós também ir embora, não? Quem é que fala? Pedro diz o quê? O que ele diz? Para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida?
Mas olha a reação de Pedro quando ele sabe que Jesus ressuscitou, ele vai embora. E aonde que Jesus encontra Pedro? No barco, pescando. Quando o Senhor ele tem um encontro com Pedro da primeira vez, ele encontra Pedro num barco, pescando, e faz a pergunta: pescaram alguma coisa? Ele disse: a noite toda, não pescamos nada. O homem que disse: para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, ele volta para a vida dele antiga. E quando o Senhor ele olha, ele diz: e aí, pescaram alguma coisa? Ele: não, porque Pedro voltou a uma vida de fracasso. Queridos, se nós retrocedermos diante da dificuldade, voltaremos para a nossa vida de fracasso, de derrota. E não é isso que o Senhor nos quer. Você vê que ele vai de encontro a Pedro lá naquele barco, mostrando assim para cada um de nós: olha, queridos, não interessa o que vocês fizeram, eu ainda conto com vocês, eu ainda te amo. Porque foi eu que escolhi a vós. Não vós me escolhesse. O Senhor, ele prova o seu amor. Ele prova a sua palavra. E em todo o tempo ele vai mostrando que ele é contigo. Que mesmo diante da tua adversidade, mesmo diante da negação de Pedro, da vergonha que ele passou, o Senhor vai de encontro a ele e diz: nada mudou. Eu te amo. E quero que a igreja compreenda que eu a amo. Pedro, ele olha para o Senhor, ele se esconde, ele estava nu. Ele volta para a vida dele. Talvez o Senhor esteja falando com pessoas aqui essa noite que estão pensando em desistir. Pessoas que querem voltar à sua vida antiga. Mas eu garanto, a sua vida antiga, ela não vai mudar. É uma vida de derrota. Vai voltar para uma vida de derrota. Não vai pescar nada. Porque nós não escolhemos nada nessa vida. O Senhor é quem nos escolheu. É Ele quem nos capacita. E Ele olha para Pedro e diz: Pedro, lança a rede. Lança, meu filho. É como se Pedro olhasse para Jesus: Senhor, mas eu te neguei. Eu fiz coisas terríveis. Sim, eu sei. Sim, eu sei. Mas também sei que o teu coração não se agradou nisso que você fez. Porque o Senhor com certeza contempla o choro de Pedro quando ele nega. A palavra de Deus vai dizer que Pedro chora amargamente. Eu faço questão de frisar esta última palavra, porque às vezes nós pensamos: eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser, porque Ele me ama. Pedro não estava satisfeito com aquilo que ele fez com o Senhor. Pedro muito se constrangeu por ter pecado. Essa palavra é para aqueles que, apesar de terem tropeçado e caído, não estão satisfeitos com isso. E pensam que o Senhor os esqueceu. Não é para aquele que continua no caminho da iniquidade, no caminho da maldade. Eu já falei aqui e explico mais uma vez. Existe pecado e existe iniquidade. Não, Cleber, pecado e iniquidade é a mesma coisa. Não, queridos. Pecado, eu vou dizer para você o que é. Vou usar um exemplo. Você sai daqui e leva uma fechada ali no trânsito. Você perde a cabeça e talvez xingue o motorista do outro lado. Você pecou.
Mas logo o teu coração volta, você não devia ter feito isso. Você não devia ter se alterado. Você não deveria ter falado com a sua esposa daquele jeito. Você não poderia ter... O Espírito Santo, ele vai e constrange você. E você se arrepende. Aquilo é pecado. Iniquidade é quando essas coisas já não fazem mais efeito. Eu xingo mesmo, eu sou grosso mesmo, eu dou volta mesmo, eu não pago. Isso é iniquidade. Que é diferente. A iniquidade é a prática do pecado já sem culpa. A pessoa não se sente mais culpada por estar pecando. É uma pessoa que tem um hábito de mentir e vai mentir o tempo todo. E já mente, que nem se preocupa mais. Isso já virou iniquidade. E aí que está o grande problema. Porque enquanto tem o Espírito Santo para nos alertar, tá bom. Mas e quando ele... E esse é que é o problema. O exemplo da Bíblia para isso é o rei Saul. O Espírito Santo de Deus, ele se retira de Saul. E você vê que o caminho que Saul começa a buscar são caminhos de morte. Ele passa a perseguir o ungido do Senhor. Ele passa a querer matar. Ele passa a fazer coisas que o Senhor abominava. É a decadência do homem sem Deus. Um homem que se afasta de Deus, mas não era o caso de Pedro. Pedro estava com vergonha do que ele fez. Pedro estava aflito. Pedro achava que ele não tinha perdão. Mas o Senhor disse: eu te escolhi, Pedro. Eu te amo. Eu conto contigo. E aí ele vai e ele começa a dizer, depois de tudo o que ele passa, ele escreve na carta dele. Porque, queridos, uma coisa é você pregar sobre um Deus que salva, sobre um Deus que cura, sem você jamais ter sido curado, ou sequer ser salvo. Outra é você provar desse Deus e ter experiências com ele. Quando ele diz assim, irmãos, o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar, ele, com certeza, escrevendo essa carta, ele vai lembrar de Jesus. Pedro, Satanás pediu por você. Ele tem te cirandado. Ele está querendo dizer, queridos, o que aconteceu comigo pode acontecer perfeitamente contigo. Pode acontecer com a igreja. Satanás está ao derredor. Ele está cirandando. Mas avisa para a igreja que não há supercrente. Não há aquele que não possa errar. Mas o Senhor, ele avisa antes para que as dores não venham. O Senhor, ele vai falando com o povo dele e ele está usando o exemplo da palavra. Ele vai falar, olha, Pedro teve jeito. Judas não. Davi teve jeito. Saul não. Mas por que esses homens, uns tiveram jeito e outros não tiveram? O arrependimento. Valorizar a presença de Deus. Valorizar a comunhão com Deus. Acima de todos os problemas. Você olha um Davi que se arrepende, você olha um Saul que jamais olha para trás. Você olha um Pedro angustiado, você olha um Judas com remorsos. Como é que está a tua vida hoje? Como está você diante de Deus hoje? Qual é a acusação que está vindo sobre a tua vida? Essa acusação, ela tem um fundo de verdade? Aquilo que Satanás está usando hoje para acusar você tem um fundo de verdade? Mas isso te agrada? Você quer se livrar disso?
Ou você quer continuar com isso? Pedro, ele está falando, olha, vigia. Olha por vós. Olha por cada um de vós. Meus filhos. Ele diz que no verso de número 9, diz assim, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vós, irmãos, no mundo. Ele está dizendo que todas essas aflições, que todos esses problemas, tudo isso que nós passamos, achamos que é exclusividade nossa. Pô, aceitei Jesus, está tudo difícil na minha vida. Ele está querendo dizer para cada um de nós aqui essa noite, essas aflições, elas virão sobre os filhos do Senhor no mundo. Não teremos vida fácil. Sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, ele está pronto. O diabo, ele continua cirandando a minha e a tua vida. Ele quer trazer essas aflições para nos tirar da presença de Deus. E ele usa todo tipo de subterfúgio, por incrível que pareça. Você certo, você passa a ser errado. Como assim? Às vezes, uma pessoa, ela levanta algo sobre a sua vida que te entristece tanto que Satanás, ele consegue abater duas pessoas de uma vez só. A que fez isso contra você e você no teu coração não consegue perdoar. Ele arma ciladas tão perfeitas, Sandro, teias tão bem tecidas, que a gente se prende, que não consegue se soltar. Prisões, aflições. Mas ele está dizendo aqui, olha, sede sóbrio. Esse sentimento só vai te aprisionar. Mas o Senhor, ele está usando pessoas comuns na palavra dele para mostrar isso. Ele usou um Pedro aqui, no capítulo 5, mais que vencedor. Um homem provado. Um homem que soube passar por essas aflições. Um homem que deu a volta por cima. E você? Será que você vai conseguir dar a volta por cima? Será que você vai conseguir se livrar dessa cilada que Satanás armou para destruir o teu casamento? Para destruir a tua família? Será mesmo que nós vamos dar ouvido para ele? Quem está falando é alguém que viveu essas coisas e quase foi destruído por Satanás. Mas quem está aqui hoje, essa noite, é alguém que vai rogar por você junto ao Pai. Porque o nosso Salvador sabe que nós seremos tentados, mas Ele vai rogar ao Pai por você. Ele vai rogar pela tua vida, irmão. Ele vai rogar por você, pai. O que vai vir sobre a vida dele, ajuda ele a resistir. Mas vigiar, irmão. Ele é o nosso adversário. O plano dele é o mesmo. Ele vai fazer que nós venhamos confiar em nós mesmos. Ele vai achar em você razão. Ele vai te dar razão. Mas, na verdade, o que ele quer é destruir os dois lados. E nós não percebemos essas coisas. Até quando, irmãos, vamos dar ouvido ao diabo? Até quando, irmãos, vamos querer lutar essas lutas sozinho? Até quando, meus irmãos, mesmo o apóstolo Pedro dando a dica, olha, essas coisas vão acontecer, essas aflições estão acontecendo no mundo todo, com os filhos do Senhor, mas olha, seja sóbrio, vigia.
resistir ao diabo. E ele vai ter que fugir, queridos. Mas ao invés de nós resistirmos ao diabo, a gente conversa com ele. A gente dá ouvido às palavras dele. E quando a gente pensa que não, estamos discutindo. Isso acontece em todo o âmbito. Eclesiástico, familiar, no trabalho, na escola. Ele sempre vai usar. Não adianta, meu irmão, onde tiverem duas pessoas, são dois pensamentos diferentes. Um pensa A, o outro pensa B. E aí é que nós devemos lembrar da palavra dele, dizendo, olha, a tua luta não é contra ele. A tua luta não é contra ela. A tua luta é contra potestades do inferno que se levantam. Eu dei uma dica, eu estava no batismo, de um filme que eu achei muito interessante. O nome do filme é Demônios do Templo. E eu acho interessante porque o filme é antigo, mas ele relata uma verdade que acontece até hoje no nosso meio. Ele começa a buzinar numa reunião eclesiástica de obreiros, de diáconos. Ele chega lá e fala, aí, cita Isaías, capítulo tal, que eu duvido ele sair dessa. Aí o cara vai e cita Isaías. Aí ele vem, rapaz, tu derruba ele, se tu falar Jeremias, capítulo tal, aí ele não vai ter saída. E o outro vai lá, não, porque está escrito, aí o outro vem agora, tu vai no Evangelho de João, tu derruba os dois. Aí daqui a pouco começa aquela confusão, um está gritando com o outro, um está discutindo, um está querendo ser melhor, um está querendo falar melhor, um está querendo sobressair melhor, e ele sai. Quando ele sai, o outro demônio está do lado de fora, e aí, como é que foi a reunião? O mesmo de sempre, querido, o mesmo de sempre. O ego deles estão lá falando mais alto. Mas é a verdade. Queremos sempre ter razão. Queremos sempre ter razão em tudo aquilo que falamos. Quem está falando para vocês é quem teve quase a sua vida destruída por causa disso. Está aqui a minha esposa. Por causa da razão, Sandro. Por causa da razão. Por causa da razão eu entrei em litígio com a igreja onde eu estava. Mas só, queridos, que eu consegui sair dali com uma raiz de amargura dentro de mim. Por isso que eu estou falando. Quando eu vim perceber, quase era tarde demais. Quase, mas o Senhor rogou por mim. O Senhor, ele usa a boca de pessoas. Ele já havia me falado antes através de uma diaconisa lá da igreja. Ele falou, olha, Kleber, com esse teu sentimento, eu garanto a você que se Jesus voltasse hoje, você ia para o inferno. Eu falei, que é isso, rapaz? Mas eles fizeram. Mas o que você armazenou no teu coração? Qual o ódio? Raiva? Você quer vingança? Está tudo aí dentro, Kleber. E se você não colocar isso para fora, ele vai enraizar, ele vai tomar conta de tudo. E vai chegar um momento em que você não vai conseguir mais. Foi aí que eu me lembrei que eu tinha contado meu problema para todos, menos para Deus. E aí me rasguei diante do Senhor. Falei, irmãos. Falei todo o meu sentimento para ele. Às vezes a gente fala todo o nosso sentimento para o nosso vizinho, para o nosso irmãozinho da oração. Às vezes a gente fala tudo aquilo que a gente está sentindo para o nosso pastor, para o diácono, para o obreiro. Mas a gente nunca fala, não, mas Deus está vendo. Você esqueceu de uma coisa. Ele disse, clama a mim. Ele não disse, clama ao teu vizinho,
clama ao teu irmão. Ele está dizendo assim, olha, clama a mim. Os seus problemas sejam feitos conhecidos de quem? Do Senhor. E aí, queridos, eu tenho que voltar nisso para que vocês entendam a dimensão. Na minha oração, eu disse, Senhor, eu odeio com ódio mortal aquele pastor. Eu odeio ele pelo que ele fez comigo. Eu odeio ele pelo que ele fez na minha família. Queridos, foram sentimentos que eu fui botando para fora diante do Senhor. Eu não me lembro de ter chorado tanto. Mas quando eu comecei a colocar para fora, eu odeio, eu declarei, Senhor, eu não quero mais sentir isso por ele, porque esse sentimento está me matando. Esse sentimento de raiva, de ódio, está me levando para o inferno. Eu não estou tendo mais a minha vida, não estou tendo mais comunhão contigo por causa desse sentimento que está corroendo, que está destruindo, que está acabando comigo, Pai. Eu odeio, mas não quero odiar mais. Me ajuda, tira isso de dentro de mim, está me matando. 8 da manhã essa oração, 11 da manhã a resposta. Ele manda um homem na minha oficina. Eu vim dar um recado de Deus para você. Eu digo o recado. O Senhor disse para você não odiar o teu pastor, porque ele está nesse negócio. Porque se não fosse dessa maneira, você não sairia daquele lugar. E ele não te quer mais ali. Mas ele não quer que você saia com sentimento de ódio por ele. Querido, eu só pude chorar. E compreendi o cuidado de Deus, porque eu estava perecendo juntamente com ele. E não é isso que ele quer para a nossa vida. Ele está dizendo, olha, o diabo, o vosso adversário, está ao derredor. Ele está armando ciladas. Ele está procurando a brecha que você deu. Você não fez nada. Eles que fizeram contra você. Mas o Senhor disse, se você é um verdadeiro cristão, não armazena isso no teu coração. Libere o perdão para ele do fundo do teu coração. E eu vou fazer coisas novas na sua vida. Aí eu olho para cada rostinho. Eu olho para essa igreja de domingo. Eu olho para o que o Senhor, de onde o Senhor me tirou e de onde Ele me trouxe. Queridos, eu amo este lugar. Eu posso dizer para vocês, eu amo essa igreja. Eu fui recebido por essa igreja de braços abertos. A minha família foi completamente restaurada pelo Senhor. Eu olho para isso tudo e vejo, queridos, a prisão que eu tinha me metido. Por quê? Porque ele está ao derredor. Mas quem escreve isso aqui é o mesmo que está pregando para vocês. Esteve em prisões. Aprisionados por sentimentos que vão te matar. Que vão te tirar da presença de Deus. Se você não abrir mão disso. Abra mão, queridos, da tua razão. Porque aquele que era inculpável não levou, não disse, Pai, olha, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. O teu Salvador rogou por cada um, enquanto estava sendo crucificado, judiado, massacrado. Enquanto ele sangrava, enquanto ele agonizava naquela cruz, ele rogou por cada um de nós. O teu Salvador que vive diz para tu hoje. É por isso que ele diz que aquele que não tomar a sua cruz e negar a si mesmo
Esse não é digno de vir após mim. Ele está dizendo, olha, foi eu que escolhi a vós. Mas que para vós tiveres aonde eu vou, vão ter que tomar do cálice que eu tomei. E é amargo esse cálice. É indigesto esse cálice. Não, é muita coisa. Não. O que esse pregador está dizendo para mim é que eu tenho que perdoar aquela maldade? Aquele pregador, numa noite do dia 25 de dezembro, está dizendo para mim que eu tenho que esquecer. Esquecer você não vai. Mas uma coisa, Sandro, é impressionante. Eram 3 algozes. Mas eu olho para os 3 hoje como os protagonistas da maior bênção que Deus podia ter me dado. Olha, a Lu sabe, eu fui lá entregar o convite de 15 anos para o principal deles e dei-lhe um abraço para ele. E ele esteve na minha festa de 15 anos da minha filha. Ele estava lá. Eu falei, eu faço questão, amado, porque eu já estava feliz, já estava jubilante, porque grandes coisas o Senhor fez na minha vida. Grandes coisas o Senhor quer fazer na tua vida. Grandes coisas o Senhor quer fazer com cada um de nós. Mas você vai ficar nesse teu sentimento aí mesmo? Vai perder o melhor de Deus que ainda está por vir? A escolha é tua. Mas lembre-se, o diabo não é adversário de Deus. Não tem como ele ser adversário de Deus. Mas o desafio que ele tem com Deus continua de pé. Todos que nascerem de mulher, eu vou tentá-los para que saiam da tua presença. Eu vou abater um por um. E nós sabemos disso, devemos lembrar nas nossas lutas. No momento de dificuldade que a gente passa, não, diabo, é você tentando, né? Mas, Senhor, foi tu que me escolheste. Eu não tenho poder de resolver isso, mas tu tens poder. Qual é o poder que eu tinha, irmão, de tirar aquele ódio dentro do meu coração? Aquela raiva, aquilo que estava enraizado, santo. Você consegue? Mas eu clamei pelo sangue. Eu clamei por aquele que um dia me fez a promessa. E disse, olha, neste mundo tereis aflições. Mas ele tem de bom ânimo. Porque assim como eu venci, é certo que tu vencerás. Mas para isso, use a minha palavra. Medita no livro desta lei. Josué 1:8 diz, medita no livro dessa lei de dia e de noite. Não te mandei eu? Esforça. Tem bom ânimo. Olha, não fica prostrado. Você vê aqui, numa noite como essa, para ouvir o Senhor dizer a cada um de nós, eu conheço as suas aflições. O diabo, o vosso adversário, ele vai continuar querendo tragar cada um de vós. Mas olha, segue exemplos. Veja aonde isso vai dar. Pede para o Senhor, Senhor, abre os meus olhos espirituais. Senhor, nesse momento eu não quero mais ter razão. Eu quero fazer a tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Quando eu tomei essa decisão, o Senhor, Ele limpou o meu coração. Amém? Vamos nos colocar de pé. Lembre-se, meus irmãos, olhe para cada homem que escreveu esse evangelho, para cada homem que escreveu cada carta que está aqui. Olhem para ele não como super-homens. Olhem para eles como homens que tiveram dificuldades, como eu e você tem, mas que souberam superá-las pelo poder da palavra de Deus.
E hoje, através das Escrituras, estão aptos para me aconselhar e te aconselhar. Olha para Pedro antes da conversão e olha para Pedro depois da conversão. Aí você tem que olhar. Aí eu posso dizer: Pai, eu me lembro como eu era antes de me converter. Como era o meu casamento antes de me converter. Como era a minha vida antes de me converter. E hoje eu posso dar conselhos. Mas eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Não espere passar pelo estreito que eu passei, não. Pela angústia e pela dor que eu passei, não. Porque tudo isso o Senhor avisa antes. Ele diz assim: olha, não virá sobre vós tribulações que vocês não possam resistir. Antes, contudo, o Senhor dará para cada um de vós o escape. Mas Ele está dizendo através da palavra dEle: olha, o diabo continua sendo o mesmo. Está tramando contra você. O objetivo não é acabar com o teu casamento. O objetivo não é acabar com a tua comunhão em família, destruir o teu emprego. O objetivo é fazer com que você saia da presença daquele que te chamou. E uma vez que você sai da presença daquele que te chamou, aí ele não pode fazer mais nada por você. Amém?